Fala, investidor, tudo bem? Estamos aqui, mais uma versão da nossa carta falada, episódio número 18. Estamos aqui hoje com o meu co-host, como sempre, o Tiagão. Beleza, Tiagão? Beleza, Marcelão, tranquilo? Vamos aí para Tranquilo. mais um episódio aqui, né? Hoje a gente tem um convidado aí bem bacana, né? Hoje a gente está aqui com o Felipe Scampini. Felipe, ele é formado aí, né, em ciência da computação e também CEO, né, e fundador da TKS, né? Vai estar aqui falando sobre tecnologia e empreendedorismo. Fala aí, Felipe, beleza, cara? Beleza. Primeiramente, muito obrigado aí pela oportunidade. Eu acho que é um espaço muito bacana aí para a gente dividir um pouquinho da nossa experiência com vocês aí que sabem bastante aí de investimento. E aí, cara. Bacana. Bom, mas bacana. Felipe, até pra gente começar aí, cara, eu fiz aqui uma apresentação lá LinkedIn, né? Opa, beleza. Mas conta um pouquinho mais pra gente aí, cara, um pouquinho aí da tua história aí, né? O que que você faz, o que que faz a TKS. Fala um pouquinho pra gente aí, cara. Bem, eu sou cientista da computação, né? Como você disse, minha carreira sempre foi na parte de tecnologia e eu já passei por empresas como Vale, né? Outras empresas como Accenture e sempre focado numa atuação mais de consultoria, digamos assim. E dentro da consultoria, muito focado em atividades de automação, né? Então eu pegava processos que tinham uma robustez e uma quantidade de pessoas muito grande e que tinha ali inúmeras oportunidades de se tornar aquele processo mais eficaz, mais rápido. E ali encontrei um nicho, né? Um nicho que de fato era pouco explorado aí no mercado e que aí eu e mais um colega, que foi meu estagiário nessa empresa, a gente decidiu sair da empresa, fizemos uma loucura de pedir demissão de uma grande companhia, e aí a gente criou nossa empresa exatamente com esse foco, adentrar nos processos das empresas, fazer um estudo, assessments, ali encontrar oportunidades e de fato chegar a vias de desenvolver as soluções, né? E foi numa dessas oportunidades que a gente teve que a gente desenvolveu uma solução que hoje ele é o cargo-chefe da nossa empresa, né? Então, a gente desenvolveu uma solução aí para uma empresa chamada Grupo Fleury, que é uma empresa, um grande grupo de laboratórios, né? E que a gente criou uma solução para eles de faturamento, conciliação, recurso de glosas, autorizações automáticas, elegibilidade, que são particularidades, né, módulos peculiares para a área da saúde. E que ele é muito padronizado, tem um órgão regulamentador, que é a ANS, né, Agência Nacional de Saúde, e que permite aí uma solução que seja, digamos assim, escalada facilmente para o mercado, justamente por conta dessa padronização. Foi aí que a gente explodiu, acabou de uma forma despretensiosa criando uma solução que hoje a gente aluga para todo o mercado e que é a espinha dorsal da TKS. Então a gente atende empresas como a Albert Einstein, Sírio-Libanês, Grupo Fleury, Hospital do Coração, Grupo DASA, entre outras empresas aí que já passaram no nosso hall de clientes. Legal. Posso já fazer uma pergunta aí, que eu sou curioso, hein, ô Felipe? Claro, fica à Você falou aí vontade. que então, esse primeiro programa, né, esse primeiro software que vocês criaram, ele é direcionado para a indústria médica, né, de hospitais, serviços hospitalares e médicos, e hoje ele é o carro-chefe aí de vocês, né? E quais outros setores aí vocês atendem, cara? Bem, a gente começou com a consultoria RP, né? Então a gente implantou módulos, por exemplo, na Rede Globo, né? O módulo de Oracle Contracts. O Oracle ele é um RP concorrente da SAP, né? Um dos maiores Uhum. aí do planeta também. Então a gente começou pegando consultorias na Rede Globo, parcerias com a própria Accenture, Sandec, que é uma empresa de mineração, perdão, uma empresa de engenharia no setor de óleo e gás. Hoje a gente também tem um produto sendo criado no grupo Ultragás, que é de óleo e gás também. Então a gente tem o conhecimento, o nosso conhecimento ele pode ser aplicado em qualquer área. Então, se a gente resumir aí, a gente já atua na área de TV, né, Rede Globo, mineração, Vale do Rio Doce,
médico, todas essas empresas que eu mencionei anteriormente, e agora a Oligás no grupo Ultragás. Interessante, hein, cara? É, Interessante. tecnologia é bacana por isso, né, cara? Consegue navegar em tudo quanto é área, né, cara? E Exatamente. isso que acho que vamos dizer assim, é o que chama muita atenção, né, nas startups hoje em dia, né? O pessoal que entrega essa solução de problema, né, aí para o mercado, porque realmente você pode até entrar, né, em um segmento, né, uma área mais específica, mas você consegue transicionar isso com uma certa facilidade para as outras áreas também, né? Acho que dando uma base boa aí, dá para ampliar bastante aí, né, Felipe? Com certeza. Eu diria até, Thiago, assim, a, a tecnologia ela é uma ferramenta, né, digamos assim. E conhecer o processo ele é fundamental para você, com essa ferramenta, você conseguir extrair o que tem de melhor para ser dado ali para aquelas soluções. Então, a gente vê muitas pessoas de tecnologia que não conseguem explorar tanto porque não se apega muito no processo, não consegue fazer aquele mergulho, fazer um assessment na cadeia do cliente e entender, por exemplo, de uma cadeia de suprimentos, entender, por exemplo, na parte de medida. Então, todos esses setores que a gente passou, acaba que a gente entende um pouco do negócio daquele Tem cliente. particularidades, né, Felipe? Exato. Tecnologia por si só, digamos, tecnologia por tecnologia não necessariamente gera valor, né? Sim. Agora, a tecnologia com o processo é que vai gerar o valor. No final do dia, ele tem que, o nosso desafio é sempre gerar sistemas, automações que possam é, é, reduzir custo, por exemplo, para o nosso cliente, entendeu? E que essas tecnologias, essas soluções se paguem e fica muito mais fácil de vender por conta disso. Falou um negócio interessante aí, cara, que eu acho que não necessariamente a tecnologia ela agrega valor e tem mais. Eu vou até mais além, né? Ela pode destruir valor, né? Se ela for mau uso da tecnologia, pode destruir valor. Bom, Com vide toda as certeza. guerras aí, né, pessoal? Daí não vale nem a pena entrar. Mas é um mau uso da Exato. tecnologia, né? Com certeza, com certeza. É Uma verdade. boa analogia. Mas bacana. E eu acho bacana, né? Até falando um pouquinho mais na linha do empreendedorismo, você falou um negócio legal também, né, Felipe? De a questão de resolver problemas das pessoas, né? Então, reduzindo o custo, né? Isso é um desafio aí para qualquer empresa, qualquer negócio aí, né? Em qualquer lugar do mundo, né? Então, assim, eu acho bacana esse pensamento, né? Porque às vezes o que a gente percebe, né, com quem está começando algum negócio, né, tá pensando em empreender alguma coisa, sempre olha pro outro lado, olha pro tipo assim, quanto que eu vou ganhar, né? Quanto que eu vou conseguir faturar aqui? Sendo que eu vejo que as pessoas que têm um sucesso, conseguem realmente ser relevante, né, nesse mercado, eu vejo que tem essa proposta mais de olhar como uma solução, né, de problema, né, de resolver um problema que tem no mercado, né? Exato. E eu diria, Thiago, assim, o meu sonho. Hoje eu atuo em grandes empresas, tá? Mas o meu sonho mesmo é ter uma solução que atinja as pessoas e não grandes corporações. E aí eu digo assim, pessoas que às vezes não me pagariam nada. Olha a solução como um Facebook da vida, como um Instagram, as pessoas não precisam pagar para ter um tipo de solução como essa, né? E eu diria assim que a gente enfrenta barreiras, principalmente nossa empresa sendo pequena, por concorrer às vezes com empresas grandes que não vão com muita amizade para uma concorrência, Uhum. né? Então, sem entrar muito em detalhes, mas assim, o mercado ele não é leal, ele é Não. desleal. E para empresas como a gente, pequena, que precisa se provar, é uma barreira muito importante. Então, de fato, o que a gente conseguiu fazer aqui foi algo muito difícil, que é empresas receberem 3 garotos, né, é, com uma proposta de solução, tá? Muita parte dessa solução ela não estava perfeita, lembra até, Marcelo, que eu estava falando, o ótimo é inimigo do bom? Sim, Então, a gente chegou para com uma nós aqui solução também. boa que prometeria chegar no ótimo. Então, e fora isso, participando de uma concorrência desleal. Então,
não é fácil empreender nesse país, não é fácil empreender no mercado, eu não diria nem só no país, e encarar aí de frente com empresas grandes, né? Como que é essa concorrência desleal? É mais ou menos assim, ó, só fecho tal negócio com você se você fechar, esse software tem que ser meu, né? É mais ou menos assim, ô Felipe? Eu já tive situações uma situação até recente, assim, que, digamos, Vai até onde você pode falar aí, cara. sim, tô tentando pensar aqui até onde eu posso falar. Uma saia justa. Mas, assim, existem situações, sim, que o mercado solicita uma coautoria, tá? Uhum. Eu não acho errado solicitar coautoria, não, tá? Só que eu acho que é uma regra que tem que ser pré-estabelecida no marco zero de um produto, né? E não somente quando ele decolou e deu certo. Uhum. Porque Entendi. senão fica muito simples. Digamos, como eu estava te explicando, Marcelo, aqui, a nossa proposta é muitas vezes desenvolver o software de graça. Então, assim, as empresas olham assim, ué, como é que você vai fazer isso? É a forma como a gente descobriu de ganhar uma concorrência desleal. Então, aí a empresa vai ok, vou fechar com você, vocês não vão cobrar nada para desenvolver o software. Se ele der errado, o risco é todo nosso. Óbvio que a gente vai fazer o nosso crivo, vai fazer uma análise, vai analisar a arquitetura, potencial de escalabilidade, que nos leva a mitigar os riscos. Mas aí mora uma oportunidade. Se eu consigo desenvolver uma solução, eu tenho ali nessa solução algo que eu possa escalar e vender para outros clientes. E eu alugo ele. Então tem uma relação de longo prazo. Eu não vendi um software e acabou meu relacionamento com o cliente. Não, tem uma relação de longo prazo, vai ter solicitações de melhorias, vão ter novos módulos que vão surgir e os problemáticas tangentes, que são os problemáticos que giram em torno da solução inicial que você tem. Pontuais, né? Exatamente. E, de fato, por exemplo, o nosso sistema começou com um único módulo, né? O módulo de faturamento. Hoje em dia, eu tenho mais de 8 módulos, por exemplo. E todos eles são vendidos de forma individual. Esse negócio de você pensar no longo prazo para atender serviço, né, ô Tiagão e Felipe, eu acho que é muito interessante, porque se você focar em uma solução só por muito tempo e não focar nessa relação, bom, quais problemas esse cliente tem em toda a cadeia dele que eu posso ajudar ele, né? Dentro da minha missão, o que eu posso agregar para esse cliente? Uma hora, se você faz só uma coisa, uma hora alguém vai fazer melhor, né? Ou uma hora você acaba ficando obsoleto, porque você já não tem essa cultura de mudar, né? Você fala assim, não, minha solução é essa e ponto final. Eu acho que hoje serviço, seja qual for aí, ainda mais que lida com tecnologia, não tem outro caminho, né? Se não pensar no longo prazo. Você enxerga assim também, ô Felipe? Exatamente. Com toda certeza. Relacionamento de longo prazo faz seu negócio rodar. Hoje paga funcionário que a gente tem e permite com que esses mesmos funcionários, de forma escalada, possam ser mão de obra para que a gente crie novas soluções. Então, assim, é uma reação em cadeia, uma coisa puxa a outra, entendeu? E assim, o empreendedor que foca entre aspas, né, em colocar um dinheiro no bolso antes de retroinvestir, ganhar atração, que o seu próprio negócio comece a vender por si só sem precisar depender de você, está fadado a fracassar. Então, a última coisa que a gente pensou na nossa trajetória, ô Marcelo e Thiago, sem menor demagogia, é botar o dinheiro no bolso. A gente queria, no momento, ter uma satisfação do nosso cliente, ter uma solução que rodasse e ter uma empresa coesa que funcionasse. Hoje a gente tem um cenário que a gente pode colher frutos aí, em breve. E os cachorrinhos estão latindo. Uhum. Desculpa aí. Não, que Vou só legal. dar uma pausa aqui, o pessoal tá chegando aqui. Rapidinho. Só um minutinho. Tá tranquilo aí, cara. Ô, Tiagão, mas bacana demais, né? Esse é o ao vivo. É isso aí. Temos um cachorro aqui também, eu falei pro Felipe. Estamos ao vivo? Ah, então. Às vezes eu tô em reunião com o Thiago, o pessoal bate na porta assim e fala assim, cara, vem almoçar. Eu já vou, já. Já teve coisa que a gente tava gravando aqui, aí a minha gata subiu na mesa, que eu tive que segurar ela. É o ao vivo. É sem cortes, né? Não é ao vivo, mas é sem cortes. Isso aí. Certo. Cara, mas
o que você estava falando aí, Felipe, eu acho que é bem legal. E que vai até num ponto aí que eu queria te perguntar, né? Você já falou alguns desafios, né, de empreender, né? Tem a questão aí da própria concorrência, né? Isso daí faz parte, né? E não a parte da deslealdade, né? Isso daí a gente não espera isso. Mas eu acho que assim, realmente nessa área de tecnologia, acho que tem outros desafios aí, né? Não sei, não sei se parte de mão de obra, a própria tecnologia, né? Que cada dia vai avançando, vai crescendo. Eu queria que você comentasse aí um pouquinho desses desafios aí de empreender e principalmente, né, empreender em tecnologia aqui no Brasil, né? Você praticamente já fez a pergunta com a resposta, Tiagão. É exatamente isso. Esse é o principal ponto aí que a gente tem enfrentado atualmente: mão de obra, tá? E eu não diria assim, não vou entrar nem no mérito da qualificação da mão de obra, mas em si da falta de mão de obra, tá? Porque, digamos, hoje, eu estava vendo umas estatísticas, o Brasil só, ele tem uma demanda de 800 mil postos de trabalho de tecnologia, e só tem 400 mil para oferecer, tá? E contando com os formandos. E o que de fato está acontecendo também com a pandemia e toda essa questão de tornar o trabalho mais remoto, literalmente a gente está concorrendo com empresas internacionais. Então hoje um brasileiro consegue trabalhar uma empresa nos Estados Unidos ganhando em dólar. E para os Estados Unidos está pagando muito barato. Entendeu? Então, assim, $2.000 para um brasileiro, se você fizer o câmbio, quanto está o dólar aí hoje, Tiagão, você que é investidor? Tá, deve estar uns 4,50 aí, mais ou menos, aí, né? $2.000 já 4,70, está Thiago. dando R$ 8.000 para um Hã? júnior, cara. É que eu não tô com a minha máquina aqui, cara. Aí Ó, quem eu ficou na esperava, saia eu justa esperava do sou eu. Felipe aí chamar a Alexa, cara, que é o cara da Pô, tecnologia. se eu tivesse em casa, até faria, Deixa eu mas eu falar estou em aqui. casa. Alexa, quanto está o dólar? É, 4,66, pessoal. Aí, quase, pronto. quase. Aí você imagina um júnior, que lá nos Estados Unidos ganha uns $2.000 por mês, Uhum. 1.500, sei lá. Quanto o cara ganharia aqui no Brasil? Tá entendendo? Então, assim, e isso também, de certa forma, digamos, para alguns profissionais que não criam raízes em soluções, ele pode estar formando uma bolha individual, tá? O que eu quero dizer com bolha individual? Ele não cria raízes, não vai de um projeto do início ao fim, porque ele quer ficar pulando de galho em galho para ganhar mais. Entendi. Eu acho que todo mundo tem que buscar ganhar mais. Todo mundo. Só tem que tomar cuidado com criar experiências sólidas, para que você não crie uma bolha, porque em algum momento você pode ser Senão exigido você não, algumas senão entregas e você você não não ser capaz pega disso. o conhecimento da experiência, né, como um todo. Você não vê o projeto se desenvolvendo do começo ao fim. Daí o que você tem a agregar Exatamente. no final, né? Exatamente. Eu diria assim que na evolução dos projetos é que você pega alguns desafios complexos, porque mudar a asa de um avião em pleno voo, que é o que é mais complicado. Você já criou um projeto e você tem que traçar estratégias que sai da questão só técnica. Você começa a misturar um pouco o business com o técnico de fato para você não suportar uma solução. E é isso que cria massa, cria músculo para um profissional, entendeu? São desafios como esse. Bacana. Bem E, bacana, ô cara. Felipe, acho que responde uma coisa aí, cara. Você já tinha uma solução, já tinha todo um mercado deficitário aí de mão de obra, de serviços, né? E mesmo assim, você até comentou, não tirava nada aí no começo, né? Reinvestia tudo no business. É rápido ou demora, cara, empreender aqui no Brasil? O pessoal acha que criar uma startup é fácil, né? E que você alavanca rápido e que a taxa de sucesso é alta. Mas como é que foi aí essa trajetória aí sua? Demorou? Bem, vou trazer os dados concretos, né? Uhum. Começamos de fato em 2016 a colocar a mão na massa mesmo para essa solução, né? Então de lá para cá, graças a Deus a gente nunca faliu, né? Uhum. Assim, que é muito comum, né? Não é demérito de ninguém, eu acho que é bem complicado mesmo
empreender no nosso país. A gente não precisou sonegar imposto, fazer coisa errada. A gente não precisou entrar em propina, fazer nada errado. Graças a Deus a gente tem um caminho liso. E a gente chegou aqui também bootstrap. O que permitiu, Marcelo, a gente chegar até aqui, eu acho, de fato, é que os próprios idealizadores da solução sabiam tirar o projeto do papel. Então, o que a gente precisava, de fato, no início era arroz e feijão. A gente precisava pagar nossas contas mensais, e é assim que a gente balizou o nosso início aqui da jornada. Poderia dar tudo errado, né? Mas a gente não fez assim um valuation, igual o Elon Musk foi questionado. Você fez o valuation, não, perdão, como é que se diz? Quando você Business plan. Business plan. Você não fez business plan do seu foguete? Claro que não, cara. Tipo, o cara teve uma ideia e foi para cima. Como é que você vai fazer disso? Então, a gente não fez, não é errado fazer, pelo contrário, é o certo, tá? E aí, por acaso, a gente encontrou um nicho que funcionaria. A gente não precisou fazer dívida, é algo que a gente sempre teve um pouco de conservadorismo. Talvez devêssemos fazer para ir mais rápido em alguns pontos, não acho imprudente, não. Mas é difícil, sim, dar certo. Porque depende de uma série de fatores. Depende de você ter um cliente que também funcione, tá? Porque um software, por melhor que seja, se você tem seres humanos que vão utilizar, que não têm a devida competência, seu projeto vai para o ralo. Então a gente teve uma série de boas coincidências. Eu tenho clientes que a gente acha maravilhoso trabalhar com eles. São pessoas que dão as mãos para você porque quer que você funcione também. Eu tenho pessoas que eu tenho um enorme carinho no meu trabalho, né? Clientes mesmo. Tem uns que eu posso até falar o nome, Diego, Leandro Santi, e outras pessoas Guilherme, enfim, tem uma série de pessoas que para mim são pessoas que fizeram a empresa funcionar também. Então é um mixing de coisas. Se a gente consegue um cenário bom e você é um cara honesto, acho que você tem tudo para dar certo, tá? E você ser honesto consigo também, tá, Marcelo? Honesto para saber se você está entrando num business que é promissor e também honesto para saber o momento de sair, entendeu? Então é um mix de sentimentos, eu diria até, cara. Como investimento, criar uma empresa não deixa de ser um investimento como outro qualquer, né? É um investimento, você está investindo tempo, por mais que a gente tenha chegado até aqui bootstrap, eu não tive investidor ainda, mas eu investi no tempo, né? Se eu botar aí no papel quanto que era o nosso salário que eu deixei de ganhar, não deixa de ser um valor que eu estou pagando. Enfim, é isso. Bacana. Isso é legal, né? Porque do jeito que você colocou aí, né, Felipe? Você vai contra o que a maioria das startups hoje pregam, né, por aí, né? Os caras sempre estão envolvidos em rodadas, né, de captação, né? Cara, aí acho que cai até naquilo que você estava falando da questão da bolha, né? Você está falando do nível profissional, né, ali, mas né, do profissional, mas também, né, existe uma bolha aí, né, dentro do nível das empresas, né? A gente vê aí algumas startups aí fazendo algumas captações aí que dá uma assustada, né, cara? Acho que o Marcelo, ele é da área do valuation, ele deve falar até melhor aí, mas a gente vê algumas coisas que, sei lá, cara, na minha ignorância, né, na minha limitação, eu vejo que não faz tanto sentido assim, né? Às vezes uma tecnologia que é replicável, né, o Felipe, ou uma tecnologia que não é sustentável, né? Acho que tem bastante coisa que faz, enfim, tem bastante coisa que pode trazer fragilidade aí, né? Mas eu acho que o que é interessante do business do Felipe é que ele foca mais na solução, né? De fato, na estrutura, né? Que tem por trás, na automação ali. E isso, se você vai otimizando, obviamente, ele vai acabar entrando em um negócio ou outro que, provavelmente, por ser baseado em tecnologia, vai acabar ganhando uma concorrência, extinguindo, morrendo, né?
mas eu acho que a magia do serviço da TKS aí do Felipe é essa questão de você estar envolvido na melhoria dos processos, né? E conseguir atuar em diversas tecnologias diferentes, né, ô Felipe? Exato. E assim, eu acho que um ponto chave, eu diria que do perfil meu, do meu sócio Felipe Bispo, do Daniel, é que a gente se coloca muito no lugar do próximo. Mais uma vez, sem nenhuma demagogia. E isso eu falo até do próprio investidor. Você imagina, assim, primeiro ponto, eu tenho que acreditar muito no que eu estou produzindo, no que eu estou fazendo, para botar um terceiro dentro de uma empresa. Ele vai usar o dinheiro dele que ele trabalhou para conseguir. Então, eu tenho que esgotar primeiro toda a minha capacidade interna para aí sim eu recorrer. O que eu vejo em muitas startups, como o próprio Thiago falou, das bolhas que de fato existem, antes dela precisar, às vezes ela já está pedindo, fazendo rodada, Uhum. entendeu? E eu considero isso algo, às vezes, desleal para quem quer investir. E eu tenho situações, colegas próximos meu, que tinham uma empresa, né, lá fora do país, e que um dos sócios, né, ou alguns sócios, foram ao mercado para captar para uma finalidade e usaram para outra. Então, assim, eu acho isso muito errado, e isso acontece com muita frequência, mais comum do que parece. E hoje eu tento, o máximo possível, com o próprio capital, estimar os meus retornos, ter o meu trabalho de casa também, porque eu automatizo fora, mas eu tenho que automatizar dentro. Eu tenho uma série de robôs que trabalham 24/7. Uhum. Para que eu tenha recurso próprio, às vezes, para crescer. Agora, Sim. não, de forma nenhuma, ser contra ter rodadas de investimento. Isso é maravilhoso. Principalmente quando é o smart money, né, que pessoas que entram com a parte financeira, mas também trabalham junto com você para o seu negócio escrever mais ainda. Entendeu? Então, É. E no eu final das encaro o contas, o investimento. dia que o valor do seu negócio estiver esticado, cara, e ele for Né? público, você vai fazer o quê? Você vende, né? Porque Exato. daí não tem jeito. Exatamente. Se o pessoal quer entrar na bolha, né? Não é você que vai ficar. Exatamente, isso aí. Ah, Acho é que é bem isso bacana. que todo mundo espera, né, Tiagão? Um dia vender lá, bem na bolha. Aí é bonito, A né, gente tem cara? bastante empresários que fizeram isso, né? O Elon Musk fez já uma tranche aí de uma saída. Aqui no Brasil a gente teve a família Trajano e alguns investidores aí da Magazine fazendo alguma saída assim também. Mas eu acho que, de novo, é de mercado, né? Se tem gente querendo pagar caro, a gente tem que ser bonzinho em vender. E isso é bacana, cara, falar, porque a gente, às vezes, eu tava até agora à tarde dando uma lida aqui, aí um especialista, os inúmeros especialistas, né, que tem na internet, falando, né, que não é o momento de comprar dólar, né? Aí até eu fiz um comentário lá no Instagram, eu falei, pô, se a galera tá falando que não é para comprar, talvez seja o momento de começar a comprar. Porque o mesmo cara tava falando que era para comprar lá em dezembro, né? Então cara, é muito engraçado essas situações aí, porque pega muita gente desavisada, né, cara? A gente. E assim, né? Aí o pessoal fala, pô, mas o pessoal age de má fé. Cara, não é má fé, né? É porque eu acho que assim, é mais por uma falta de conhecimento, né? E assim, e a pessoa, é isso que o Marcelo falou, cara. Eu disponibilizo para vender. Se eu achar um preço X, que para Uhum. mim é justo. Se alguém acha que esse preço X é justo também para comprar, ué, fazer o quê, né? A Obviamente na gente. parte do Felipe aí tem já a parte que ele é o founder, né? Então, acho que vai vender quando a saída, né? Se você já se sentir realizado, né? Eu acho que, enfim, ou sentir que não tem mais como agregar pro, pro business, porque você falou do smart money, né? A sua parte, ela é um smart money que tá ali dentro, né? Enquanto você não saiu, eu Exato. acho que isso é Assim, interessante. Marcelo, uma regra que eu tento influenciar os meus dois sócios. A gente não tem que ter nenhum apego emocional pelo nosso software, tá?
Emocional é pela nossa esposa, nossa filha, Sim. nossos amigos, etc. Mas pelo software, a gente tem que ter respeito, óbvio, né, para não perder dinheiro, mas não perder uma oportunidade de uma venda, por exemplo. Sim, com E certeza. os cálculos, assim, a gente, com a característica que a gente tem, nada impede da gente criar novas soluções. Então, vender o software hoje, às vezes é dar vida para que outra pessoa siga com ele, aquela ideia vai continuar viva. E, às vezes, outra coisa também que a gente tem que enxergar no mercado, os movimentos que estão tendo. Hoje tem um movimento muito grande na área da saúde de internacionalização de capital. Está vindo muito dinheiro, bilhões de reais. Tá? Só para você ter ideia, em 2 empresas, mais ou menos, já veio R$ 1 bilhão na mão de 2 empresas, de capital externo. Uhum. E isso é para quê? Para fazer M&As no mercado, fazer investimentos em algumas empresas, em algumas tecnologias, criação, etc. E se você, às vezes, perde o timing disso, você pode ou ser engolido ou a sua empresa depreciar. É muito dinheiro no jogo. E aí você tem que ficar esperto com esses movimentos para que você consiga tirar proveito disso. E aí você tem que sair totalmente do teu do teu sentimento ali, né, de apego com o teu software. Uhum. Né? Entendi. Isso na minha opinião, isso é muito importante também, para que você não haja com emoção. Essa é uma coisa que totalmente tem que ser agido pela razão. Legal. Tem que ter sangue Pergunta aí, frio, né? Tiagão. Esse é o Eu frio. acho que, cara, a gente até falando um pouco mais, né, dessa parte aí de. A gente tá falando muito da história, um pouco do mercado, mas. Pô, Felipe, você que é um cara aí da área de tecnologia, né, um empreendedor, né? Então, queria saber, cara, como que você vê esse mercado aqui pro Brasil? Acho que até pegar esse gancho que você já disse dessas iniciativas, né, de dinheiro aí de fora, né, vindo aqui pro Brasil. Mas aí pegar esse gancho aí para saber, cara, como é que você enxerga esse mercado, né, para os Você falou próximos também que falta anos? mão de obra, né, Tiagão? Exato, exato. Eu gostaria que o Brasil tivesse mais profissionais, porque diria assim, o Brasil é um povo criativo. Tá? Uhum. O brasileiro ele é fantástico no trabalho, tem o seu não no sentido pejorativo, que eu não gosto muito daquela expressão jeitinho brasileiro, né? É um pouco pejorativo por um mal, mas assim, quando você usa esse jeitinho, a sua criatividade para trazer solução, o brasileiro ele é um destaque no mundo. Tá? Eu tenho colegas de trabalhos internacionais que trabalham em empresas gigantes como Yahoo, Google, Facebook, e falam quanto o brasileiro é bem quisto lá fora, né? O que o Brasil precisa parar é de ser o país do futuro e se tornar o país do presente. Porque lá atrás, eu lembro, quando eu era adolescente ainda, a gente estava ali pau a pau com a China, com a Índia. Hoje, China e Índia despontaram. Na tecnologia, a Índia é maravilhosa, né? E eu diria que eu já trabalhei com indiano, já trabalhei com. Não trabalhei com chinês ainda, mas já trabalhei com indiano, muitos americanos, canadenses, etc. E vi quanto o brasileiro não fica para trás. Então, o que a gente precisa é uma boa educação no país, a gente precisa de bons, boas formações, precisamos de incentivos no país, porque os impostos são devastadores para a empresa, principalmente a empresa que quer fazer tudo certinho, cara, é um cacho de tartaruga nas suas costas. Uhum. Né? E, mas é um mercado de super potencial. Acho que quem hoje tem dúvida se deveria fazer tecnologia, cara, faz, porque vai ter mercado demais, não diria só no Brasil, mas como no mundo inteiro, e hoje as barreiras foram totalmente quebradas por conta dessa questão da internet. Então, hoje eu recebi uma proposta de trabalho, não diretamente para mim, mas uma demanda grande daquela empresa chamada GitLab, né, que é uma empresa maravilhosa também, que cresceu, já nasceu remota, antes da pandemia. Um processo robusto e hoje tem funcionários no mundo inteiro. Legal. Né? E, enfim, são essas demandas que estão aparecendo aí no mercado que hoje tem pouca gente para preencher. Uma adição aí, ó, Tiagão. Essa pergunta aí, só pra gente já. Acho que a gente tá indo pro final aqui, pra não tomar muito tempo do Felipe. A gente acabou até tendo alguns probleminhas técnicos aí, né? Mas, ô Felipe, tô já, cara, você é da tecnologia. Eu e o Thiago,
a gente se considera aí integradores de tecnologia, de alguma maneira, né? Por mais que a gente tenha a cabeça do gestor pensando, né? Processos manuais, que eu acho que é isso que você acaba resolvendo, né? Pessoas que lidam com tecnologia e ficam batendo a cabeça ali o dia inteiro e você tem soluções. Mas então, como que você enxerga, cara, a tecnologia no mercado dos investimentos hoje? Você já lidou com algum projeto? Você tem alguma visão aí, né, interessante para trazer? Eu sei algumas coisas que faltam, até depois posso te passar aí oportunidades de mercado, mas eu queria saber de você aí, cara, o que você acha disso aí? Hoje, eu diria que a informação ela é a nossa principal riqueza, né, do século que estamos aí. E eu diria o seguinte, que hoje tem inúmeras tecnologias, ferramentas que permitem que você tenha uma gama, um volume imenso de informações consolidadas em visões. Uma coisa é você ter dados, né? Então você tem um volume de dados enorme trafegando em tempo real, Big Data rolando no mundo inteiro, e você precisa daquilo transformar em informação, informação limpa, clara, para que você tome decisões em cima disso. Então hoje, uma tecnologia é a Big Data, você tem muitos robôs que você também consegue automatizar algumas decisões, e Uhum. além do robô, a inteligência artificial, que permite Sim, que você interprete aquele dado, aquela informação, gerando um contexto que permite que você faça um entendimento por meio de uma inteligência, de um robô, por exemplo. uhum. Então, hoje temos um cenário bem completo, bem, eu diria assim, com tecnologia acessível a todos nós, tá? Não precisa ser um mega entendedor de tecnologia para conseguir fazer automações específicas para a área de investimento, tá? E, quiçá, previsões, que eu acho que é o mais bacana aí, são as previsões que a gente consegue fazer. Então, vocês já devem saber muito melhor do que eu aí dos robôs que existem de investimentos, né? Todas as informações, as revistas eletrônicas que existem hoje, e são todas baseadas em Big Data. Uhum. Enfim, eu acho que eu vejo com muita sinergia, muito importante, inclusive, a parte de tecnologia com investimento. Inclusive, hoje eu não consigo enxergar um investidor sem que ele saiba um pouco de tecnologia, entendeu? Falta acesso, viu? Tem muita informação, parece que, cara, tá tudo espalhado, né? Daí que entrariam os robôs do Felipe aí. Exato. E assim, os robôs eles ajudam exatamente isso, nos serem coletores de dados que consolidam o que a gente chama de um data lake, por exemplo, Uhum. tá? Na tradução, um lago de dados, e que esse data lake, a partir deles, onde estão consolidados, centralizados todos esses dados, são geradas visões. Visões que para você são importantes para uma tomada de decisão. Para outra pessoa, a visão um pouquinho consolidada com outros dados de outras fontes de informações, às vezes um sistema próprio, às vezes uma revista que você quer ficar monitorando, Uhum. às vezes dados do IBGE, por exemplo, sei lá. E você também pode ainda fornecer dados que são informados por humanos. Então o humano vai lá, coloca uma constante, uma informação ali que muda toda a direção de uma equação, por exemplo. Uhum. E os robôs ajudam muitas vezes a fazer essa, digamos, da mesma forma que você tem um volume imenso de dados, você pode ter um volume imenso de ações que um ser humano não conseguiria fazer. E elas precisam ser coordenadas e alinhadas. Uhum. Então, uma ação, às vezes, ela tem que acontecer A, depois B. E se você perde essa sincronia, você pode perder um investimento, você pode perder literalmente dinheiro. Por exemplo, Sim. uma compra e uma venda. Sim. Você, às vezes, tem que comprar antes de vender. Se você perde essa sincronia, perde esse time, você já perdeu dinheiro. Então, você precisa de robô para isso, às vezes, entendeu? Bacana. O Ray Dalio, eu não sei muito do detalhe lá, mas ele usa na gestora dele toda a tomada de decisão é em cima de um sistema lá de inteligência artificial somado, né, a cabeça ali, né, de pessoas, né, mas o direcionamento é em Quem cima aí de um parametriza sistema. o algoritmo é o gestor, né? Não tem jeito, né? Mas com certeza Exatamente. tá. Lembrando que tudo aquilo que eu falei para o meu caso específico, eu não sou
eu não me considero um investidor conhecedor como vocês. Eu sei muito o básico, né? Mas toda tecnologia envolve você conhecer o processo. O investimento não deixa de ter um processo. Tem que ter um assessment, tem que ter um conhecimento. Tecnologia por si só, automatizar uma ação de compra é muito fácil. Mas automatizar o momento certo de fazer a compra é que é a chave da questão. E isso tem que ter a cabeça que vocês têm, por exemplo, para fazer uma automação como essa, entendeu? Bacana, cara. Eu gostei muito. Cara, se deixar, acho que a gente fica aqui a noite toda aqui. Mas pô, bacana, cara. Eu, da minha parte aqui, Marcelo e Felipe, acho que já... É claro que você falou, Tiagão, se deixar a gente fica bastante tempo tirando dúvida aqui, cara. Mas eu acho que no final das contas, o contexto aqui, cara, tanto de tecnologia, quanto do serviço do Felipe aí, que eu acho que, quanto do nosso serviço, que é que se a gente for, tudo que a gente for fazer, tudo que tá, os recursos disponíveis, a gente tem que usar eles pro bem, né? Então, não focar. Primeiro a gente tem que servir antes de receber. Então, acho que o serviço, as tecnologias elas nascem assim, né? Então, YouTube, com 15 anos sem monetizar, Google, enfim, próprio Yahoo, talvez, essas mais antigas aí que já até morreram, né? A Amazon. Então, eu acho que fica aí o contexto de que, cara, foco no cliente, não só você ter ali uma arma na mão e não saber usar, né? Exato. Com certeza. Com certeza. Se colocar no lugar de quem te contrata. O cara quer ter uma experiência boa com você, né? E você tem que honrar aquilo que você promete. Com zelo, com paz, com tranquilidade, e não tem erro, cara. Assim, não teve uma noite não dormida aqui da nossa empresa. A gente zela por dormir bem, zela pelos compromissos que a gente se compromete a fazer, enfim. É isso. Não tem muito mistério, não. Bacana, cara. Show de bola. Valeu, Filipão, Tiagão. obrigado. Valeu, cara. Pô, agradecer aí ao Felipe aí pelo tempo, né, disponibilidade aí. E show de bola, cara. Eu acho que é isso. Fechou então, Agradeço Marcelão? também. Considerações Eu que finais aí, agradeço. Felipe? Eu que agradeço, eu fico feliz aí. Eu acho que vocês também estão empreendendo aí nessa iniciativa, né? Carta Falada Podcast, bem legal. Estou ansioso aí para sair. Quando sair, não sei se vocês divulgam para fora, né? Se é algo para interna da empresa de vocês, Não, mas vai pô, para fora. fantástico. Muito legal. Então, eu me sinto muito honrado aí pelo convite do Thiago. Marcelo, eu não conhecia você ainda, mas o Thiagão é um amigo, que eu posso dizer assim, de longa data. Bacana. E é um cara de bastante referência aí para mim, que fico muito honrado pelo convite e vir dele aí, tá? E estou aguardando o próximo convite. Não, vai ter. Quem Agora, sabe aí já com uma segunda empresa aberta, quem sabe, né? Não agora a sei. gente fica matutando ainda na conversa e vai vindo assunto novo aí. Então, logo logo a gente marca outro bate-papo aí. Beleza? É isso então. Um Beleza. abraço, pessoal. Até a próxima aí. Tchau, tchau. Valeu, tchau, Abraço. tchau. Valeu, tchau, tchau.